Vamos trazer ele para cá, para a nossa conversa, para a gente debater mais sobre este e outros assuntos. William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, chegando aqui na nossa programação. Will, seja muito bem-vindo, como sempre. Bom dia. Fala, Paulo e Gani, bom dia. Prazer estar aqui. Estava ouvindo aqui com o Gani comentando exatamente, comentários perfeitos aí, em linha. Então, era justamente, acho que esse ponto até que eu queria, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre a questão aí da dívida, mas a notícia aqui do Bank of America, o risco em junho pode não ser o teto da dívida, mas o outro aumento de juros nos Estados Unidos. Até o Gani citou, né, que pode estar ali, né? O BOFA deve estar dentro desses 10% que acreditam ali, não na manutenção e sim numa subida de juros, apesar da gente ter visto um CPI que trouxe ali, talvez, de repente, uma leitura de que o Fed iria conseguir fazer essa manutenção de juros. Eu queria entender um pouquinho também da sua leitura desses últimos dados, desses indicadores econômicos dos Estados Unidos, e se você acredita, né? Se você está mais ali no time que acredita na manutenção ou como o BOFA aí que acredita que possa vir mais aumento de juros pela frente. Boa, vamos lá. Começando do começo, né, tentar explicar o que a gente está conversando aqui, né? A gente teve um dado de inflação essa semana, os dois dados de inflação eles vieram melhores do que o mercado estava esperando, apontando para uma inflação menor nos Estados Unidos do que se imaginava. No índice cheio, 4,9, esperava 5. Mas quando você abre o núcleo do CPI, você vê que o núcleo ele ainda continua pressionado, né? Ele vem em 5,5. A inflação americana ela ainda não cedeu. E isso corrobora aquilo que o Fed vem falando há bastante tempo, de que há muito trabalho a ser feito ainda. E essa questão do há muito trabalho a ser feito deixa em aberto, e foi o que aconteceu na última reunião, deixou em aberto a possibilidade de um eventual aumento de juros. O mercado interpretou que o Fed pararia por aí, dada a turbulência bancária, mas não está dado. De fato, é um cenário bem aberto. Óbvio que quando ele muda, né, e a retórica do Banco Central é muito na vírgula, é muito no detalhe, né? Quando ele muda a sua comunicação, ele dá a entender que ele vai parar, mas não necessariamente. Né? Se você olhar pela projeção do FONC, né, todo trimestre eles fazem algumas projeções econômicas para dizer onde é que eles imaginam que os juros vão estar ao final do ano, onde é que a inflação vai estar, onde é que o PIB deve estar e tal. Você vê que ele aponta para um juro no final do ano em 5,1, que seria meio que uma média, ali entre os 5 e os 5,25, né? Então, assim, é por isso que a grande maioria do mercado aposta que o juro deva se manter, tá? E não elevar. O BOFA que realmente está nesses 10% que acredita que o juro pode ainda se elevar. Dado o perfil desse Banco Central, essa discussão de debt ceiling, que até, na verdade, não deveria ser levada em consideração para o Banco Central, né, tomar sua decisão, mas eu estou mais pendendo ainda para o 5 a 5,25. Aonde realmente eu acho que eu discordo do mercado é na inflexão que a curva de juros tem feito, e eu acho que isso talvez o Fed vai tentar controlar muito mais com a retórica do que eventualmente aumentar mais os juros, porque senão ele passa até uma mensagem meio confusa, eu diria. Que é o seguinte, olha, o mercado vem apostando cada vez mais que a gente vai ter um corte de juros muito em breve, e o Banco Central, por sua vez, vem falando e reiterando que mexendo nos juros só em 2024. Então, ou seja, que os juros subiram agora e param, mas ficam por aí durante algum tempo. Eu acho que esse é o ponto, essa é uma discussão que essa sim talvez seja tão importante quanto até onde os juros vão, né? É o quanto tempo vai ficar parado, porque aí os juros vão tendo reflexo, né? Ou seja, o financiamento do cartão de crédito ele vai continuar caro, o financiamento do carro ele vai continuar caro, a casa vai continuar cara e, consequentemente, isso trava consumo. Né? Inclusive, estou até olhando aqui agora uma outra, a gente falou do BOFA, né? Estou vendo aqui o Goldman Sachs, ele não espera aí, ainda não espera uma recessão, né? Está firme aqui nessa opinião, né, de que a economia, então, a americana não passará por essa recessão, falando, né, o argumento aqui que a economia é resiliente o suficiente para resistir aí um período, inclusive, prolongado de alta taxa de juros e os problemas persistentes no setor bancário do país e indústria, aqui na visão deles, ainda não seria o impeditivo, inclusive, para trazer aí uma recessão para a economia americana. Will, acho que esse é um ponto importante e deve ser o que
talvez você mais escute dos brasileiros, né, quando a gente traz as questões em relação à possível recessão ou, né, se os juros nos Estados Unidos pode, né, ser aí suficiente para provocar um crash, principalmente no setor bancário. A gente fala, às vezes, muito dos problemas e eu imagino que muita gente ainda pergunte, né, qual seria, então, né, o porquê eu investir no exterior. Você que esteve no evento, até agradeço aqui publicamente, o Will trouxe um material aqui inédito para a BMC News, lá do evento de Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, na verdade. E ele, né, sempre diz, Buffett, nunca aposte contra a América. Acho que a tua maior pergunta que muita gente deve fazer, por que eu invisto nos Estados Unidos se está, né, passando por essa situação? Vou entrando, puxando, vou costurando, tá, Will? Você sabe como eu sou, né? Eu vou puxando. Então, o último post também, não sei se foi o último ou penúltimo, no Instagram, você traz lá, né, por que eu vou investir numa moeda que se desvalorizou, nem lembro mais quantos por cento em tantos anos, mostrando aí acho que uma resposta até para muitas dessas perguntas. Queria que você resumisse um pouquinho de tudo que eu coloquei aqui nessa nossa questão, né? Se o investidor brasileiro ainda tem, né, argumentos para pensar em investir fora, principalmente nos Estados Unidos, mesmo a gente tratando aqui desses assuntos que, diante, né, pode parecer aí que não está num bom momento para se investir no exterior. Claro. Não, essa é uma pergunta sempre recorrente, né? O investimento no exterior, ele vem ganhando espaço, né, há algum tempo. Pós-eleição, ele chama mais atenção, ou seja, teve mais gente interessada com receio político. Em relação a isso, eu diria que nada mudou. Você ainda tem 3 anos e meio pela frente, né, do mesmo governo. Se você tinha o receio em novembro, esse receio ele não deveria ter mudado, até porque o próprio direcionamento de política econômica e de condução de economia como um todo não mudou absolutamente nada. Eu acho que até deteriorou em relação àquilo que se imaginava que poderia acontecer e não aconteceu, né? A realidade foi um pouco diferente, um pouco pior do que aqueles que defendiam, digamos assim, essa nova visão de governo, de economia para a economia brasileira. Então, acho que os riscos continuam dados. Agora, falando em ciclo, é bem verdade que o Brasil e os emergentes estão um pouco à frente em termos de ciclo econômico do que Estados Unidos e Europa. Em que sentido, né? Os países eles já elevaram juros rapidamente e hoje eles já começam a perceber um momento de política monetária mais acomodatícia. Você pega a realidade da China, a China hoje tem uma inflação cedendo, já em alguns casos até deflação, com o país crescendo e com uma taxa de juros para baixo, já o Banco Central podendo estimular monetariamente a economia. Você tem uma discussão muito grande no Brasil sobre a questão dos juros, né? Se pode ou não baixar, acho que é só uma questão de tempo, né? Acho que existe espaço, talvez, e aí discussão de taxa terminal de juros são outros 500, mas existe algum espaço para redução de juros. Então, assim, o Brasil está num momento um pouco diferente do ciclo, né, em termos de economia. Agora, em nada mudaram os riscos, né? Pegar nos últimos 10 anos, o real se desvalorizou quase 10% em média por ano. Então, aquilo que eu falo, quando você investe em dólar para ganhar hoje e comprar um título de dívida do governo americano, um bond de uma empresa, para ganhar 4, 5% ao ano, que pode parecer pouco, mas você está ganhando dólar mais 4, dólar mais 5. E nos últimos 10 anos, esse combo, né, dólar mais 4, dólar mais 5, teria te entregue um retorno próximo de 14, 15% ao ano, em real. Né? Totalmente competitivo com essa Selic de 13, né? Então, assim, fora isso, né, e no mercado de bonds aqui nos Estados Unidos, se houver de fato uma política monetária acomodatícia, juros para baixo, o normal seria que os bonds tenderiam a se valorizar. Ou seja, por marcação ao mercado, porque grande parte deles são pré-fixados. Então, isso sem botar, não estou nem botando isso na conta, né? Ou seja, eu estou falando dólar mais 4, né? Dólar mais 5, que é só o yield que ele remunera hoje. Mas, eventualmente, além dos 4 ou 5, né, você pode ter uma marcação ao mercado favorável, né, do preço desse bond. Então, eu acho que se torna extremamente atrativo e também, sob o ponto de vista de diversificação, extremamente fundamental, né? O investidor ter isso, né? E não ficar somente exposto à única geografia. De novo, acho que no Brasil a gente parou agora um pouco de falar, mas é questão de tempo, daqui a pouco a gente volta com alguma coisa que chama atenção, o arcabouço que não passa, aí a conta degringola, não fecha a conta, crítica no Banco Central, mudança no comando do Banco Central, essas coisas
que são sempre um risco, e aí para isso o investidor tem que buscar essa diversificação e proteção internacional. Até porque aqui o jogo jogado, ele muda o placar, né, Will? Até o passado aqui no Brasil muda, né? Até as leis aprovadas aí. Deixa eu trazer o Gani aqui para minha conversa também, junto com o Will Castro Alves. Tem uma pergunta para os dois. Deixa o Gani chegar aqui na tela. Pode falar seu bom dia, Gani. Bom dia, Will. Um grande prazer falar contigo. Você sabe por que eu acerto aí um pouco sobre a economia americana? Um pouquinho. Por que você aprende com o William Castro? Porque eu aprendo com ele, claro. Quanto você tá pagando pra ele? O Gani deve ter pagado o almoço a última vez ali, né? Aquela costela pra ele. Aposto. Apesar que não, hein? O Gani é assim, ó. Não paga um café o Alan Gani, mas vamos lá. Ô Will e Gani, vai, essa pergunta vai para vocês dois. Acho que, na verdade, a minha última pergunta com o Will é que, assim, gente, só para entender, né? Eu vou fazendo muito de improviso, eu vou tentando costurar, às vezes pode ficar um pouco confusa. Puxando agora, o Will falou ali de China, mais cedo a gente trouxe aqui a notícia, né, do G7, que eles estariam debatendo uma possível redução da dependência da cadeia de suprimentos da China, trazendo ali uma possibilidade, inclusive foi o ministro das Finanças da Alemanha que trouxe essa questão e falando que reduzir essa dependência da China poderia colocar no jogo e beneficiar países emergentes e de baixa renda. A minha pergunta é o seguinte, a gente viu inclusive a própria Apple também trazendo, né, fazendo um pouco mais de uma mudança na produção do iPhone, saindo mais da China, indo para a Índia. A gente vê um cenário, vamos dizer assim, alguns chamam até de guerra fria já entre Estados Unidos e China. Por um outro lado, queria entender, né, se tirar aqui ou diminuir o poder de importação ou de consumo dessa cadeia aí, dependência de cadeia de suprimentos da China, isso pode ser benéfico, por um lado, para países emergentes, como o próprio ministro da Alemanha falou, o Brasil poderia se beneficiar, ou por um outro lado, a gente pode ter uma pressão maior da inflação, até porque mão de obra na China é mais barata, e esse foi um movimento muito criticado até, que os Estados Unidos acabou dando mais poder para a China por importar produtos de lá, ficar nessa dependência porque era mais barato. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Se distanciar da China pode trazer mais pressão inflacionária para o mundo ou não? Vou começar com o Will. Não, eu olho muito por esse lado, assim, é óbvio que hoje em dia essa dependência ela tem sido um problema, né, e a gente tem visto esse movimento de desglobalização, de uma diversificação até da própria globalização, né, quando aconteceu a pandemia, você viu que a Under Armour e a Nike tiveram problemas, faltou roupa aqui nos Estados Unidos, porque não tinha, as fábricas são todas concentradas em Bangladesh, Vietnã, e estava tudo fechado lá, e demorou mais para abrir e tudo mais, e aí os caras já falaram, não, vamos botar uma outra fábrica aqui no México, porque qualquer coisa está aqui do lado, enfim. Então essa desglobalização, uma mudança, né, você deixar de concentrar somente em um único local, uma única geografia, eu acho que ela é saudável, acho que faz parte para as empresas e para os países buscarem, né, essa diversificação e não dependência de uma única fonte. A Alemanha entendeu muito bem isso com a história do gás russo, né? Então acho que é fundamental, é necessário. Agora, essas coisas aconteceram por um motivo, né? Obviamente, vantagens comparativas de Ricardo, né? Ou seja, de fato o cara tem trabalho abundante, para determinadas coisas que você precisa de trabalho, menos tecnologia ou menos conhecimento embarcado, né? Joga para a China, que a China produz mais barato. E assim foi jogando muita coisa para a China, né? A China virou uma grande fábrica do mundo. Se você para de usar a China como grande fábrica do mundo, claro, em tese você tende a ter inflação, né? Mais inflação, porque você vai... aquilo que eu poderia produzir na China de forma mais barata, eu vou produzir, sei lá, no México, que custa um pouco mais caro, mas por outros motivos eu vou ter que produzir no México. Então assim, você começa a jogar mais inflação sim, tá?